Gente, finalizei A Missa da Meia-Noite, série do Mike Flanagan, que estreou na Netflix em setembro, final de setembro. Algumas pessoas já tinham me recomendado e comecei a assistir, e de fato é uma ótima série, gostei bastante. Algum outro detalhe ali não me atraíram tanto, mas de maneira geral é uma excelente produção, tá? Essa análise minha vai ter spoilers, porque não tem como avaliar e analisar mais profundamente nada sem dar spoilers. Então, se você ainda não assistiu, pula, tá? Se você já assistiu, fique à vontade para contribuir com suas opiniões, suas próprias análises e contestações da minha própria análise, tá bom? Vamos lá. Cara, uma série muito rica mesmo, assim, em vários aspectos. Acho que é uma série que dá pra gente discutir muita coisa existencial a partir dela, muita coisa metafísica e muita coisa física, real mesmo, sabe? Porque ela acaba trazendo umas discussões sobre coisas que são difíceis de tocar. Por exemplo, religião. Por exemplo, morte e vida. São temas difíceis de abordar, né? São mitos, são tabus. E tocar nisso é complicado pra gente. Achei interessante essas coincidências que a vida traz, talvez não tão coincidências assim, mas enquanto eu estava assistindo a Missa da Meia-Noite, eu realizei um curso de padrinho para batizar meu afilhado, meu sobrinho, e acabei tendo aulas, né, revendo alguns preceitos da igreja, né, os 7 sacramentos e tal. E casou muito, sabe? Porque a verdade é que eu nunca vou ser a pessoa aqui, e nem na minha vida, nunca vou ser a pessoa que condena a religião. Você pode condenar e atacar maneiras como a religião é usada, mas atacar a religião por atacar não tem sentido, porque ela tem uma função extremamente importante no mundo. Se você acredita, se você não acredita, enfim, como você acredita, no que você acredita, não faz muita diferença para o que eu quero dizer aqui. Eu sei que a fé, a crença, o pertencimento a uma classe, a algo maior, é muito necessário para a maior parte de nós e para a humanidade como um todo, de maneira geral. Eu mesmo sou uma pessoa crente, né? Eu acredito em Deus. E, de certa forma, durante vários aspectos da minha vida, poderia não acreditar, mas continuo acreditando, continuo vestindo meu escapulário, tenho formação católica. Então, eu nunca vou ser a pessoa que aparece aqui para atacar a religião. Mas a religião, ela pode ser mal usada. E isso, a Missa da Meia-Noite mostra de uma maneira muito evidente. Tá? As pessoas podem usar a Sagrada Escritura, as palavras da Bíblia, para fazerem o que bem entender, para fazerem o que elas quiserem. É uma questão de interpretação delas. Assim como tudo na vida. As pessoas podem interpretar da maneira que quiserem e levarem para o lado que elas quiserem no final das contas. A gente está sujeito a essa livre interpretação. Se isso deveria existir ou não com religião, não quero entrar na questão. Mas a Missa da Meia-Noite aborda muito bem isso, né? Porque no povoado, a partir da chegada do Padre Paul, ele começa a mudar a visão que aquele povo extremamente católico, a religião ali extremamente importante para o povoado, né? Extremamente importante para a estrutura mesmo daquelas pessoas, daquele pequeno povoado de pouco mais de 100 pessoas. Ele começa a mudar isso. E é claro que existem algumas explicações na série, meio fantasiosas, envolvendo vampiros, etc. Beleza. Mas o fato é que, a partir de algo que acontece com ele, né, que ele descobre, ele atribui significados religiosos e santos a esses acontecimentos carnais. Isso leva a uma mudança de paradigmas. Ele chama vampiro de anjo. E o
fato dele se tornar um, na verdade, não é um processo dele se tornar um vampiro. Ele atribui significado a isso de uma maneira que ele está se santificando e respondendo ao chamado divino. De forma que todas as coisas que ele passa a fazer têm justificativa nas Escrituras, porque ele interpreta dessa forma. Ele chega a matar pessoas, né? Mata pessoas. Mas ele não fala matar. Ele fala que Deus usou eles para chamar de volta determinadas pessoas. Deus deu a ele benefícios, privilégios, posição privilegiada para salvar o povo. Para salvar o povoado e depois salvar a humanidade. Tornando as pessoas zumbis, meta-humanas. Mas ele acredita nisso. E ele usa a religião a esse favor. Ele não tem remorso porque ele mata. Ele não tem remorso porque ele distorce. Ele não tem remorso porque ele precisa se alimentar de sangue. Quando ele tem fome, ele respeita o chamado de Deus e sacia a sua fome. Que no caso é sangue das pessoas. Percebe? Então a religião, ela pode ser usada dessa maneira como é. Religiões justificam guerras há muito tempo. Justificam cruzadas. Religiões justificam escravização de povos. Religião justifica morte. Religião justifica traição. Religião justifica xenofobia, racismo, preconceito. Para todo mundo? Não, obviamente não. Mas para algumas pessoas, algum grupo de pessoas, que são grupos, que são pessoas que às vezes têm um poder de persuasão muito alto, como o Padre Paul na série. Essa é uma série riquíssima para vocês aprenderem, para eu aprender, todos nós, sobre oratória. Olhem os discursos do padre na série. Fantásticos, fantásticos, sensacionais. Às vezes usando palavras desconexas, aparentemente desconexas, enfatizando certas palavras, enfatizando algumas frases, repetindo algumas frases. Ele causa impacto na gente que está assistindo e nos participantes da missa. No povo, ele toca o povo. E essas pessoas que às vezes usam a religião de maneira deturpada, elas fazem a mesma coisa. A gente está sujeito a isso. Quando a gente vai em busca de Deus, em busca de algo maior, a gente está sedento por algo maior que nós mesmos. E às vezes a gente perde um pouco o poder crítico. Não estou dizendo que a gente tem que ter poder crítico com religião, não é isso. Mas às vezes a gente aumenta a nossa permeabilidade a ser enganado. E as pessoas aumentam a permeabilidade a serem enganadas. Por isso que existem abusos de poder dentro das religiões. E a gente tem que tomar cuidado. A Missa da Meia-Noite traz essas reflexões. Reflexões belíssimas, belíssimas. De verdade, uma série incrível, sim, se você assiste com esses olhos mais críticos que acho que é possível de vocês fazerem. Às vezes, se vocês assistiram, reassistam, porque vale a pena. É uma série muito bem montada, muito bem produzida. Os diálogos e os monólogos da série são incríveis, gente, assim, riquíssimos. Às vezes a série fica 5, 10 minutos com um diálogo entre dois personagens só. E são diálogos riquíssimos, profundos, que discutem temas como vida e morte. O que tem depois da vida? O que tem depois da morte? Para você, para tal pessoa. O que você espera quando você morrer? Ele discute tema como perdão, como culpa. Como a culpa pode corroer uma pessoa, pode apagar uma chama. Como a culpa pode ser algo que a pessoa carrega até o fim dos dias. E aquilo, de certa forma, leva a morte para a vida dela. A série discute temas como segregação religiosa. A série discute temas como fanatismo, como eu falei para vocês. Discute temas como cumplicidade. Como é fácil a gente se tornar cúmplice de barbaridades simplesmente por aceitar ou não contestar as coisas que acontecem.
Talvez porque aquilo vai dar trabalho, talvez porque a gente precisa acreditar em outras coisas e a gente ignora coisas horrendas que acontecem. É uma série incrível, e a parte de ter vampiros, que particularmente é algo que eu não gostaria a princípio, mas nessa série faz muito sentido, porque é uma série que trabalha com alegoria e metáforas. Então, na minha opinião, é um trabalho primoroso, assim, nesse sentido, de discussões mais profundas. Recomendo que vocês assistam. Acho que é uma série que tem muitos outros detalhes que a gente pode pegar, se a gente for pegar cada caso específico, sabe? A velhice. Discutir a velhice, discutir o processo de envelhecimento das pessoas, discutir o processo de morte das pessoas. Seria válido reverter esse processo? A medicina tem caminhado para isso. Evitar o envelhecimento. É uma ânsia. Tem muito médico e profissional de saúde que vende isso aqui. O não envelhecimento, a longevidade, ou o envelhecimento saudável. Até que ponto o envelhecimento artificial ou postergado é saudável? Tudo isso a gente encontra. Então, é um prato riquíssimo. Recomendo para vocês. Tem um feriadinho aí na frente. Quem sabe vocês não aproveitem ele para assistir. E quero que vocês voltem aqui para comentar. Se vocês conhecem alguém que assistiu a série, manda essa análise para eles. Vamos discutir. Vai estar no YouTube também. Então manda o link do YouTube para essa pessoa que você sabe que assistiu. Vamos discutir. Acho que a gente consegue debates riquíssimos a partir dela. Tá bom? Abraço.